Povo de Deus, boa noite. Estamos começando mais uma live aqui na minha casa. Graças a Deus conseguimos hoje, chegar aqui. Mas, como diz a palavra, que até que nos ajudou o Senhor. Hoje estamos com a segunda parte da mensagem, que Salomão ele fez no templo, orando pela vida do estrangeiro. Ele mesmo fala assim: meu Deus, quando o estrangeiro vier de longe e vier aqui nesta casa por causa do teu nome, então ouve a sua petição. E cremos que Deus ele já preparou o melhor dessa terra para cada um de nós. Então eu quero convidar você a fazer uma oração nesse momento. Vamos apresentar a Deus as nossas vidas, para que tudo aquilo que seja falado e seja feito seja para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém? Oremos nesse momento. Pai amado, Pai querido, Deus eterno, estamos aqui reunidos na Tua presença, Pai, diante desta live para proclamar as bênçãos do Senhor. Temos a certeza que nada acontece por acaso, cremos que o Senhor tem um propósito para todas as coisas. Então fala conosco agora, manifesta o Teu poder nesse lugar, que não sejamos nós, mas seja o Teu Espírito Santo através das nossas vidas. É o que pedimos, ó Deus. Abençoe cada vida que vai ouvir agora, aqueles que ouvir depois por outros canais digitais. Mas fala conosco, é o que nós lhe pedimos e já lhe agradecemos em nome de Jesus, amém? E graças a Deus, amém? Vamos cantar uma canção e logo mais vamos estar meditando naquilo que Deus quer falar com cada um de nós aqui, em nome de Jesus, amém? Vamos cantar uma canção porque Deus ele é fiel em tudo aquilo que Ele faz, esse é o nosso Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Cantamos uma canção. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos, ó Deus, consagramos todo o nosso ser a Ti. Glória a Deus. Amém? Vou pegar a palavra de Deus. Abra comigo lá em Gênesis, capítulo 41. A quinta oração de Salomão foi essa: quando o estrangeiro vier nesta casa por amor ao Teu nome, então ouça a sua petição. Aprendemos na segunda-feira passada que Ruth, uma estrangeira, veio para abençoar a vida de Noemi. E Ruth, ela foi ali a bisavó de Davi. Olha como Deus ele usa as pessoas, amém? E quero profetizar aqui nesta noite também que Deus tem um estrangeiro para te abençoar. Pastor, não entendi nada. Não entendeu? Vamos ler aqui a palavra de Deus. Gênesis capítulo 41, o versículo de número 45. Diz a palavra que José está no Egito e José ele é um estrangeiro. Só que você conhece a história de José, e quando José chega diante de Faraó e fala aquilo que Faraó estava querendo ouvir, a revelação do seu sonho, olha só o que Faraó diz para José. Ele fala assim, Gênesis 41, o versículo 45, que está escrito assim: e chamou o Faraó o nome de José, Zavenate Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. Então José, ele foi o estrangeiro enviado por Deus para abençoar não só a Faraó, mas
mas todo o Egito e também o planeta Terra da época. Como assim, pastor? Havia fome na face da terra e só havia um lugar onde havia mantimento, que era no Egito, por causa de José. Então José foi o estrangeiro usado por Deus para abençoar uma nação. Eu quero profetizar mais uma vez que Deus tem um estrangeiro para abençoar a tua vida. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai querido, Pai amado, queremos ouvir a tua voz, então fala com cada um de nós aqui nesta noite. Venha manifestar o teu poder, meu Deus, através da tua santa e poderosa palavra. Meu Deus, que venhamos a ouvir não o que nós queremos, mas o que precisamos para que o teu nome venha ser glorificado através das nossas vidas. É o que nós lhe pedimos e já lhe agradecemos em nome de Jesus, amém? E graças a Deus, amém? Vamos então meditar aqui na palavra de Deus. Quando o José, o estrangeiro, chegou lá no Egito, ele não foi com honra. Segundo a palavra, ele era odiado pelos seus irmãos. Os irmãos queriam matá-lo, jogam dentro de uma cova. Deus não permite que ele morra através de Rubens. E eles vendem aos ismaelitas como escravo. Então, quando José ele chega no Egito, ele não chega com status de honra, mas ele chega com status de desonra, ele chega como escravo. E quem o compra? O próprio Potifar, que era eunuco de Faraó. Pastor, o que significa isso? Eu quero profetizar já que existem pessoas que chegarão desacreditadas, mas serão de extrema importância para abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Existem pessoas que são estrangeiras. Eu vou dar um exemplo. Eu sou um estrangeiro aqui para você. Vamos dizer de geolocalização? Eu sou paulista que vim para o estado do Rio de Janeiro. Então, como eu sou de estado diferente, é como se eu fosse um estrangeiro. Então, eu sou o estrangeiro que Deus escolheu para abençoar a tua vida. Você é o estrangeiro, a estrangeira a quem Deus escolheu para abençoar a minha vida. Você entende isso? Porque quando Ruth, que é moabita, ela fica junto com Noemi, Ruth foi o instrumento de Deus. Ruth, ela foi a estrangeira que abençoou a vida de Noemi. Aqui mesmo em Ruth, vai lá comigo para não ficar nas minhas palavras. Passa Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth. Aqui em Ruth, no capítulo número 4, do versículo 9, olha o que diz. Ruth 4, versículo 9, está escrito assim: Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Sois hoje testemunhas de que tomei tudo quando foi de Elimeleque, e de Quilion, e de Malom, da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, veja, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja derraigado dentre os seus irmãos, e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. Versículo 15. E ele, o filho de Ruth, com Boaz, ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. Então veja que Ruth, ela foi a estrangeira usada por Deus para mudar a história de Noemi. Ruth chegou para ser esposa de Malom, só que diz a palavra que ele morre, e quando ele morre, ela fica grudada com a sua sogra, porque ela creu no Deus que Noemi servia. Ela esquece os seus deuses e começa a servir o Deus também de Noemi. E só por ter começado a buscar a Deus, Deus usou a vida de Ruth para abençoar Noemi, para abençoar sua casa e também para abençoar sua família. Entenda, Deus vai enviar pessoas estrangeiras, pessoas que são de fora, pessoas que talvez você ainda nem conheça, mas serão de extrema importância para abençoar a tua vida.
Ele quem vai levantar essas pessoas. Porque quando José ele chega no Egito, ele chega como escravo, mas Deus começa a mudar a vida dele, porque aonde ele entra, tudo melhora. Lá em Gênesis capítulo 39, volta comigo lá em Gênesis 39, Gênesis, o capítulo 39, diz a palavra que aonde ele chega, tudo melhora. E é isso que Deus quer que você perceba, que você comece a enxergar e a perceber que desde o momento que pessoas ou algumas pessoas começaram a fazer parte da tua vida, tudo muda. As coisas começam a vir em teu favor. Por exemplo, quando Eliseu passa pelo terreno da sunamita, o que ela disse para o marido dela? Tenho visto que esse que passa por nós é um santo homem de Deus. Porque ela pôde perceber, e o seu marido também pôde perceber, que desde o momento em que Eliseu começou a passar pelo seu terreno, Deus começou a abençoar ainda mais a sua vida. Os seus negócios multiplicaram, as suas vidas foram abençoadas só porque Eliseu está passando pelo terreno dela. Eu também quero ser como Eliseu para abençoar a tua vida. Desde o momento que eu entrei nesse lugar, desde o momento que eu cheguei nesse estado, eu quero ser bênção na tua vida em nome de Jesus. Olha o caso aqui de José, aonde ele chega, tudo melhora. Veja que Gênesis capítulo 39, versículo 1. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, faraó egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Versículo 3. Vendo, pois, que o seu senhor, o egípcio, que o Senhor Deus estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Olha que tremendo. Potifar tinha muitos empregados. Mas Potifar começa a perceber que depois que aquele jovem chegou na sua casa, a sua casa teve luz. Você entende isso? Depois que pessoas chegam em nossas vidas, a alegria do Senhor ela começa a nos contagiar. Depois que pessoas começam a nos abençoar, tudo começa a mudar. Porque muitas vezes estamos em lugares que a gente está ali, está trabalhando ou está orando, só que nada acontece. Mas quando chega alguém diferente, tudo começa a fazer sentido. Tudo começa a parece ter uma cor diferente. Aquilo que era só breu, só escuridão, depois que certas pessoas chegam, tudo começa a dar certo. No momento que José entra na casa de Potifar, a casa dele muda, a família dele é abençoada, tudo que ele tem também é abençoado. Mas qual é o principal? Diz a palavra que Deus estava com José. Deus está comigo, como também Deus está contigo. Eu quero ser o estrangeiro que Deus trouxe para abençoar a tua vida. E eu profetizo que você é o estrangeiro, que você é a estrangeira, a quem Deus levantou também para abençoar a minha vida. Hoje eu ainda sou pastor, não só pela unção, mas por aquilo que eu faço, porque Deus me deu ovelhas. Eu sempre disse isso. Pastor só é pastor quando ele tem ovelhas para cuidar. Nem que se fosse uma única ovelha ou duas, eu ficaria feliz. Mas hoje Deus tem nos abençoado com o rebanho, para a glória dele. E eu tenho certeza que Deus me trouxe aqui para abençoar esse rebanho que está aqui comigo, como também para abençoar a tua vida. Eu quero ser o estrangeiro a quem Deus levantou para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa, como também para abençoar a sua família. José, aonde ele chega, as coisas começam a acontecer. O próprio Potifar percebe que depois que José colocou as mãos, depois que José entrou na sua casa, tudo começa a melhorar.
Aquilo que antes não acontecia, começa a acontecer. Aquilo que antes não tinha, agora passa a ter, só por causa que José está ali. Eu quero profetizar sobre a tua vida que aquilo que ainda não aconteceu vai acontecer em nome de Jesus. Que aquilo que ainda não chegou na sua vida e na sua casa vai chegar em nome do Senhor Jesus. Aquilo que você ainda não viveu e nem experimentou, você vai viver e também vai experimentar em nome do Senhor Jesus. Porque eu quero ser um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. José, ele foi um estrangeiro que chegou para abençoar. A palavra nos fala que Abraão, aqui em Gênesis capítulo 14, que Abraão, quando ele descobre que o seu sobrinho Ló está preso, porque foi levado cativo porque houve uma guerra, Abraão não somente leva os 318 da sua casa. A Bíblia fala que Abraão tinha amigos estrangeiros. Gênesis capítulo 14, versículo 13. Veja, Gênesis, o capítulo 14, o versículo 13. Então veio um que escapou e contou a Abrão, o hebreu, e ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Você sabe o que é um confederado? É um agregado, é um associado. Quer dizer que esses dois homens, o Escol e o Aner, eles faziam parte da associação de Abraão. Eles eram amigos de Abraão. Apesar de serem estrangeiros, eles eram amigos. Foram eles que ajudaram Abraão a trazer toda a família de volta do cativeiro. Eu quero que você seja o meu confederado, porque eu quero ser o seu confederado. No momento que você mais precisar, pode contar comigo. Pastor, pode? Pode. Deus tem me incomodado para cuidar de almas. Jesus disse que existem ovelhas que não são deste aprisco, mas convém agregá-las, porque as ovelhas não é do pastor, as ovelhas são de Deus. E eu, como pastor, não posso olhar o sofrimento de uma ovelha e ficar de braços cruzados. Eu não posso. Ah, mas ela tem pastor, mas onde está o pastor dela? Porque Deus me traz ao coração que quando aquele homem foi atacado por ladrões, a palavra diz que passou um sacerdote, olhou e não fez nada. Passou um levita, olhou também e não fez nada. Eu não quero ser esse pastor que sabe que alguém está precisando e não faz nada. Assim como Deus levantou homens para abençoar a vida de Abraão, assim como Deus usou José, um estrangeiro, para abençoar Potifar e depois abençoar o rei do Egito, como eu disse, eu quero ser o estrangeiro que Deus escolheu para abençoar a tua vida. Eu quero ser o estrangeiro a quem Deus chamou para te abençoar naquilo que você precisa. Porque a palavra deixa bem clara que Deus é aquele que cuida de cada um de nós. O apóstolo Pedro escreve assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Existem momentos que nós passamos de tristeza e de angústias que nos fazem pensar aonde está o Senhor. E é nesse momento que estamos em dúvida que Deus levanta alguém para dizer: olha, Ele está contigo. Lembra quando os discípulos estavam no barco com Jesus e Jesus está dormindo e de repente levantou-se uma tempestade que as ondas cobriam o barco e eles desesperados correm para lá, correm para cá, até que alguém lembrou: peraí, o mestre está conosco.
Estou aqui para dizer para você que eu sou esse discípulo, para te lembrar que nós não estamos sozinhos, o Mestre está conosco. Vamos chamá-lo para esse meio, vamos chamá-lo para essa ocasião, vamos chamá-lo para esse problema que você está enfrentando, e nós dois orando. Ele mesmo disse que tudo que dois de vós concordar aqui na terra, também será concordado lá no céu. Vamos concordar e essa tempestade vai passar, vamos concordar e esse vento vai cessar, e o nome do Senhor será glorificado em nossas vidas. Eu quero ser aquele discípulo que te lembra que você não está sozinho e nem está sozinha. O Mestre está conosco. Amém? Quando Salomão ele ora, lá no 2 das Crônicas, capítulo 6, quando o estrangeiro vier por causa do teu nome e orar nesta casa, ouve tu desde os céus e atende a sua petição. Eu quero ser agora um estrangeiro que quero orar pela tua vida, para que Deus te livre, para que Deus te guarde e para que Deus abençoe o desejo do seu coração. Amém? Vamos orar então em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, Deus santo, Deus eterno e Deus Criador dos céus e da terra. Meu Deus, aqui nós estamos reunidos na mesma fé. E eu quero hoje orar por este homem, orar por esta mulher. Orar por esta pessoa, Deus, que está enfrentando dificuldades, problemas, ansiedades, tristezas, lutas que tem se levantado contra o teu filho e contra a tua filha. Eu creio, Pai, que o Senhor me levantou para abençoar o teu servo, para abençoar a tua serva, assim como eu sei que o Senhor também levantou esta pessoa para abençoar a minha vida. Eu quero ser um estrangeiro que veio para mudar a história do teu filho e para mudar a história da tua filha. Então eu te peço agora, Pai, em nome do Senhor Jesus, entra com a tua providência agora, entra com a tua cura, com libertação, com transformação, venha trazer, meu Deus, na vida desta pessoa um milagre, prodígios, maravilhas, traz, meu Deus, a existência que não existe para a glória do teu santo nome. Eu lhe peço nesta noite, abençoa o teu servo, abençoa a tua serva, abençoa o teu filho e a tua filha de uma forma tremenda e poderosa, porque eu creio que tu és poderoso para fazer infinitamente mais. Então, Pai, eu te peço agora, venha curar todo tipo de enfermidade, entra, meu Deus, agora com cura, liberta, Pai, de toda a opressão maligna, de tudo aquilo, Pai, que vem colocar dúvida nesse coração, que caia por terra agora em nome de Jesus, mas que a bênção do Senhor permaneça sobre o teu filho e sobre a tua filha, que pedimos nesta noite e já lhe agradecemos em nome de Jesus, amém? E graças a Deus, aleluia. Posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar, só porque estás comigo eu posso clamar, já tenho fé para descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que ordena e os milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram para te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou para nós. Jesus, até o vento se cala para ouvir tua voz. Sim, eu posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar, só porque estás comigo eu posso clamar, já tenho
tenho fé para descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Mestre, vem me ajudar. Glória a Deus, Ele com certeza vai nos ajudar. Amém? Só antes de terminar, eu quero ler aqui um versículo da palavra de Deus, eu quero abençoar a tua vida. Aqui em Lucas capítulo 7, quero ler mais esse versículo, quero orar para que Deus te abençoe e assim terminamos esta live. Lucas 7, o versículo 5, diz assim a palavra. Lucas 7, versículo 5, que diz assim: porque ama a nossa nação e Ele mesmo nos edificou a sinagoga. A palavra do Senhor fala que um centurião romano, um estrangeiro que estava em Jerusalém, ele tinha um servo, só que era servo e amigo, que acabou doente. E ele sabia que o único que poderia curar o seu servo era o Senhor Jesus. Então ele pede que os anciãos, que seriam como fossem pastores, vão atrás de Cristo e o tragam para que cure o seu servo. E os anciãos foram imediatamente, não porque foi uma ordem, uma obrigação, mas porque os próprios anciãos viram o que aquele romano, aquele estrangeiro fez em suas vidas. E quando chegam diante de Cristo, os anciãos, os judeus, falam: Senhor, é digno que lhe concedas isso. Mas Jesus falou: por quê? Primeiro, porque ama a nossa nação. E segundo, ele sozinho edificou a sinagoga. Tiago vai dizer assim que fé sem obras é morta. Assim também como obras sem fé também é morta em si mesmo. Veja que esse homem ele tem fé. Porque quando Jesus chega e fala perto da casa dele, ele fala: Senhor, nem entre na minha casa porque eu sou homem pecador, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Esse homem estava cheio de fé. Ele falou que Jesus nem precisava entrar na casa dele, porque só uma palavra de Cristo, o seu servo seria curado. Então fé ele tinha. Só que ele também tinha o quê? Obras. Porque ele sozinho edificou a casa de Deus. Amados, eu estou aqui muito feliz com aquilo que Deus tem feito em nossa igreja. Nós estamos aí já há 8 meses. Estamos, graças a Deus, crescendo aos poucos, porque a vontade é dele. E esse mês nós colocamos no nosso coração de fazer o altar. Só que não podia ser qualquer altar, tinha que ser um altar diferente. Não podemos colocar cimento, essas coisas, então teria que ser um altar diferente. Aí eu chamei o irmão da igreja, que ele é marceneiro, e falei: meu filho, vem cá, faz orçamento para nós, quanto que vai custar para fazermos o altar aqui na igreja? Um altar bonito, um altar assim diferente. Aí ele mediu, falou: pastor, uns R$3.500 vai ficar esse altar. Eu falei: sério? Amém. Chamei a igreja, para responsabilidade. Amados, vamos abençoar você que pode. Você está investindo no reino de Deus, é para a casa de Deus. Estamos aqui querendo fazer o altar do Senhor. Esteja conosco, deixe Deus te usar. E oramos e profetizamos. Aí, domingo da Santa Ceia, que foi domingo passado, Domingo da Santa Ceia, para a glória de Deus. Até domingo nós tínhamos conseguido 1.850. Até domingo. Na segunda-feira, Deus me abençoou com o trabalho que eu tenho. Deus me abençoou porque eu consegui quase o restante. De 3.500, nós conseguimos 3.200. Falta menos de 10% para terminarmos, para comprarmos o altar. E sabe por que eu estou feliz? Porque eu creio que Deus já nos abençoou. Eu tenho certeza que Deus já liberou, porque Ele liberou, olha, foi algo assim sobrenatural.
Eu, pelo menos, não tinha esse valor. Como eu contei aqui, o finalzinho do mês passado, Deus tocou numa pessoa que me abençoou, falou: você vai dar para o meu servo esse valor. Foi o próprio Deus que tocou para abençoar. Então nós temos vivido literalmente do centro da vontade de Deus. E eu quero orar por você, porque o Deus que tem feito isso na minha vida, me abençoado, eu quero que Ele também te abençoe em nome de Jesus. Como eu disse, eu quero ser um estrangeiro usado por Deus para te abençoar, porque eu sei que você é o estrangeiro, a estrangeira que Deus levantou também para abençoar a minha vida. Então eu quero que você receba hoje a certeza que Deus está liberando dos céus bênçãos sem medidas sobre a sua vida. Amém? Então faça com suas mãos, porque eu creio que até... E hoje, para Deus estar na consagração, o varão já trouxe, né, a maioria dos materiais. Só falta esse pouquinho. A gente falta, olha, menos de 10% para nós concluirmos o restante do material, para que possamos, né, terminar ali o nosso altar. E quando o altar estiver pronto, eu vou dar um jeito de fazer a live lá na igreja, apesar que nós ainda não temos a porta de vidro. Vou dar um jeito de fazer, nem que eu feche as portas, como já gravei alguma vez, e quero fazer a live em cima do altar. Você vai ver como o altar que Deus nos deu é bonito, é maravilhoso e é tremendo. Então eu quero que Deus te abençoe. Eu quero que Ele derrame bênçãos também sobre a tua vida, como Ele tem derramado sobre a minha vida e sobre a sua igreja. Nós estávamos com quase 2.000, Deus deu mais 1.500, 1.300 e pouco, né, para a glória de Deus, e conseguimos, e falta só menos de 10% de 3.500, porque eu creio que Deus já nos abençoou. Por que eu estou falando valor? Para que você veja que o Senhor tem nos abençoado, que tudo que nós fazemos é para que o nome dEle venha a ser glorificado em nossas vidas. Então, eu quero que Deus te abençoe. Eu quero que Deus multiplique sobre a sua vida 1000 vezes mais de tudo que você tem feito pelo Senhor. E eu tenho certeza que Ele vai te usar muito mais ainda para abençoar a sua igreja, para abençoar a sua casa, para abençoar a minha vida. Eu estou aqui para abençoar a tua vida também. E creio que Deus já nos deu o melhor dessa terra. Então faça com suas mãos, eu quero orar por você. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, eu não poderia terminar esta live sem antes abençoar o teu filho, como também a tua filha. Meu Deus, como eu estou feliz por aquilo que o Senhor já nos deu para fazermos o teu altar. Pai, eu te peço em nome de Jesus que abençoe o teu filho, como também a tua filha. Eu creio que a provisão vai chegar, meu Deus. Por esses dias a provisão já está chegando em nome de Jesus. Mas eu quero que o Senhor me abençoe o teu filho e a tua filha, que sempre teve o coração disposto também para abençoar. Meu Deus, eu te peço, abre a janela dos céus e coloca nas mãos desta pessoa a prosperidade. Aumenta salário, renda, pensão, aposentadoria. Traz, meu Deus, à existência o que não existe para a glória do teu santo nome. Nós lhe pedimos agora, Senhor, abençoa o teu filho, abençoa a tua filha. Abençoa de forma tremenda e poderosa, e assim o teu nome será glorificado na vida dos teus filhos. Eu sei, meu Deus, que o Senhor já preparou o melhor desta terra para abençoar o teu servo, como também a tua serva. E a tua palavra diz que nós temos a bênção de Abraão, que quando nós abençoamos, também somos abençoados. Então abençoa o teu filho e abençoa a tua filha em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Que Deus já te abençoe ainda mais. Que Deus derrame a bênção, a glória dele sobre a tua vida. Estou orando por você. Amanhã, ao meio-dia, vamos estar orando de mãos levantadas. Amanhã vai ser já a sexta oração. Estamos indo, né, para a sexta e falta sexta e sétima. Amanhã e sexta-feira a sexta oração. No domingo vai ser já a última oração. E na outra sexta a última oração também. Ao meio-dia, levantamos nossas mãos em concordância, crendo que a resposta de Deus já foi liberada sobre as nossas vidas. Amados, Deus abençoe a tua vida rica e poderosamente mais. Que nunca falte sobre a sua vida e que o Senhor venha concluir na tua vida todas as bênçãos em nome do Senhor Jesus. Olha, um beijo no seu coração e que o amor do Pai, a comunhão do Filho e a graça do Espírito Santo sempre esteja sobre a sua vida em nome de Jesus. Olha, Deus abençoe a todos. Tenham todos uma ótima noite e que Deus abençoe em nome de Jesus. A paz, queridos.